Existe uma profecia na Bíblia do profeta Isaías que diz que toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, assim como as águas, aleluia, cobrem a terra. Bendito seja o nome do Senhor. E essa é uma profecia que tem se cumprido nos nossos dias, porque a gente pode ver que agora todo mundo tem acesso à palavra de Deus. E eu quero trazer uma rápida meditação aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 14, que diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. E além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então, amado ouvinte, a ressurreição de Jesus Cristo, ela é a base de tudo aquilo que nós acreditamos, da nossa fé. A ressurreição de Jesus, ela é a base da nossa esperança. E já no primeiro século, o apóstolo Paulo, ele estava tratando desse assunto aqui, 2.000 anos atrás. Ele estava tratando essa questão sobre o fundamento da nossa fé. Aleluia. Porque, querido, nós estamos aqui, nós não estamos à toa, porque nós servimos aquele Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E Paulo, ele explica como a nossa fé em Cristo tem fundamento, tem base. Não é apenas uma coisa imaginária, como existe muitas religiões no mundo, que cada religião tem a sua crença, a sua forma, né, de seguir. Mas se você for ver, amado, de todas as religiões que existem no mundo, os seus fundadores, os seus líderes, você pode ver, se você examinar, por exemplo, a religião dos muçulmanos, que eles acreditam em Maomé, porque você pode ver que Maomé morreu como todos nós. E como é que milhões de pessoas vão depositar a sua confiança em um pobre ser mortal como nós? O budismo também, que é a terceira maior religião no mundo também, Buda está morto. Como é que tem tantos seguidores que depositam a sua fé em um pobre ser mortal como nós também, que não pode salvar a si mesmo? Mas Paulo está resolvendo aqui a questão se Cristo, ele diz assim, se Cristo não ressuscitou, se Jesus, amado, não tivesse ressuscitado dentre os mortos, a fé que a gente tem nele não valia nada, não significava nada. Se Jesus tivesse apenas morrido, a fé nele, né, das pessoas que acreditam nele, não servia de nada, porque ele ia ser apenas mais um mortal, como nós, que não pôde salvar a si mesmo. É por isso que Paulo fala assim, se Jesus não ressuscitou, é vã a fé de vocês,
Paulo ensinando naquele tempo. E eu digo, se Jesus não ressuscitou, amado, nós estamos aqui perdendo tempo. Se Jesus não ressuscitou, nós realmente seríamos um bando de bestas, digamos assim, né? Se Cristo não ressuscitou, a nossa crença não tem fundamento. Não vale a pena lutar por uma causa que não tem sentido. Então a fé de todas as pessoas, de todos os cristãos, de todas as épocas e de todos os lugares, seria uma fé vã, uma fé inútil, se Cristo não tivesse ressuscitado. E o apóstolo Paulo ele disse, se Cristo não ressuscitou, os apóstolos são falsas testemunhas, porque eles testificaram de Jesus, que ele ressuscitou dos mortos. Ele disse, se Cristo não ressuscitou, aleluia, vocês ainda permanecem nos pecados de vocês. Você pode ver, amado, que realmente o fundamento da nossa esperança é a ressurreição. É a ressurreição de Jesus que traz a resposta para todas as coisas. Porque você pode ver, por mais que cada um de nós tenha a sua opinião, cada um de nós tem o seu modo de entender, de acreditar. Todos nós sabemos e vemos essa realidade, que a morte, ela é o último poder na terra. Você pode ver, por mais que o homem seja uma pessoa muito rica, muito inteligente, muito culta, mas você pode ver que todos nós estamos debaixo do poder da morte. Né? O homem pode ser grande como for, mas você pode ver que ele é como a flor da erva. Os seus dias estão contados. A morte é a palavra final. Ninguém pode se livrar. Ninguém pode mais do que ela. É por isso que tem todo o fundamento, por isso que é tão relevante a ressurreição de Jesus. Aleluia. É por isso que o apóstolo Paulo diz que se nós esperássemos em Cristo apenas nessa vida, nós seríamos as pessoas mais miseráveis desse mundo. Se a nossa esperança em Jesus fosse só aqui nessa terra, nós seríamos as pessoas mais infelizes desse mundo. É o que diz a Bíblia. Por quê, querido? Porque não adianta nada o homem ganhar o mundo inteiro, se ele está morrendo, está se perdendo. Do que adianta se você ter uma vida aqui nessa terra de luxo, de riqueza, de prazeres, você gozar toda a felicidade que esse mundo pode oferecer, e você não poder viver muito tempo, desfrutar de tudo isso para sempre. É isso que significa, querido. Aleluia. Agora a vantagem, se Jesus ressuscitou, muda tudo. Aleluia. Eu não sei, hoje aqui tem muitas denominações hoje, aqui no Brasil, né? Mas todos somos cristãos. Nós somos aqui no Brasil, no mundo, mais de 2 bilhões de cristãos. Porque a religião que tem o maior fundamento é o cristianismo. Porque a nossa esperança é no Deus que venceu a morte. E se ele venceu, ele está vivo. E ele pode ajudar a qualquer pessoa. Aleluia. Você pode provar o poder dele se você invocar ele. Aleluia. Então a Bíblia ela traz muito significado sobre a ressurreição de Jesus. Por exemplo, se Jesus ressuscitou realmente, se ele venceu a morte, a gente pode ver, né? Se Jesus ressuscitou,
é o sinal que o poder da morte foi quebrado. Aleluia. Um poder maior foi inaugurado no mundo. Um poder maior foi estabelecido no mundo. Aleluia. Que é o poder de Jesus. Se Jesus venceu a morte, então um poder maior está em ação. É por isso que a Bíblia diz que quando Jesus ele ressuscitou dos mortos, ele apareceu aos discípulos, ele disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Aleluia. Então todo o poder foi dado a Cristo. Jesus, ele tem a chave da morte e do inferno. É ele que julga a mulher e que vai decidir. Aleluia. Quando Jesus, querido, ressuscita dentre os mortos, nós temos aqui uma evidência, uma garantia de que outras pessoas também vão ressuscitar, como ele prometeu. Quando Lázaro estava lá no túmulo, 4 dias, as irmãs dele chorando, aquela multidão de judeus chorando ali, né? Jesus falou para aquelas 2 irmãs, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. É essa, querido ouvinte, a esperança que nós carregamos. Talvez você nunca parou para pensar, você pensa, você vive tão intensamente aqui nesse mundo, que você não para para pensar para onde você vai quando você morrer. Para onde que vai a sua alma? Você sabe que você não vai viver aqui para sempre, mas você não para refletir para onde que vai a sua alma. E uma pessoa acha uma coisa, a outra acha outra. Um dá a sua opinião de um jeito, outro dá a sua outra opinião de outro jeito. Mas, querido, nós, quem somos nós? Que nós não podemos salvar nem a nós mesmos. Aleluia. Só que quando a gente acredita na palavra de Jesus, nós temos segurança, porque Ele venceu a morte. Aleluia. A gente vê, querido, quando Jesus, Ele ressuscita dos mortos, a maldição do pecado foi quebrada no mundo. Aleluia. Foi desfeito o poder do pecado. Porque Jesus, ele venceu o pecado, Jesus venceu o diabo, Jesus venceu a morte. E essa vitória, ele quer compartilhar com todos aqueles que acreditarem nele. Essa vitória, querido, que Jesus quer compartilhar com toda a humanidade. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. Aleluia. Por isso nós estamos pregando aqui. Você está ouvindo sobre esse aparelho? Nós estamos pregando aqui para que você entenda que você precisa de Jesus. Porque as pessoas hoje, elas acham que elas não são tão assim mal o suficiente para merecer a condenação. As pessoas pensam assim: não, eu não sou tão mal que eu mereça o inferno. As pessoas pensam desse jeito, que não são tão mal o suficiente para merecer o inferno. Por isso que muitos não se preocupam em ler a Bíblia, ir numa igreja, fazer uma oração, porque elas acham que Deus não tem coragem de condenar ninguém, de jogar ela no inferno. Elas pensam que Deus só vai jogar no inferno as pessoas mais ruins do mundo, as pessoas mal, que matam, que cometem muitos crimes, né? Mas não, a Bíblia não diz isso. É por isso que você tem que entender. A Bíblia diz
que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Por mais que eu não faça nenhum mal, por mais que eu não minta, não roubo, não pratique nenhuma coisa errada, mas o pecado está dentro de mim. Todos. Porque se cada um de nós morre, é sinal que nós temos pecado. Foi por isso que Jesus venceu a morte, porque ele não tinha pecado. Jesus não tinha pecado. Por isso ele venceu a morte. Porque a morte, ela é uma maldição que entrou no mundo por causa do pecado. É por isso que ela tem o poder. A Bíblia diz que o aguilhão da morte é o pecado. É por isso que nós morremos. Não é porque a gente faz o bem ou faz o mal, é porque nós somos pecadores e estamos destituídos da glória de Deus. Só que Jesus, ele veio aqui na terra 2000 anos atrás, reverter esse quadro. Ele veio e ficou de voltar. Enquanto ele não volta, nós temos que acreditar na sua palavra e levar a sério, tomar uma decisão. Aleluia. Nós não estamos aqui querendo levar você para a nossa igreja. Jamais. Nós queremos levar o conhecimento da palavra de Deus. Porque todos têm que entender que precisam de Jesus. Se uma pessoa aqui na terra, quando ela morre sem Jesus, a Bíblia diz que ela está perdida para todo sempre. Enquanto a vida é a esperança, depois da morte segue-se o juízo. O tempo de acreditar em Deus, o tempo de acreditar na palavra de Deus, de tomar uma decisão para Cristo, aleluia, de levar a sério, de se enquadrar na vontade que está escrito na Bíblia, é hoje. A Bíblia diz que o dia da salvação é hoje, o tempo é agora. Todos precisam de Jesus, independente da sua religião, da sua filosofia de vida, que você acredita ou deixa de acreditar. O que a palavra de Deus diz, lá em Atos 4,12, e nenhum outro a salvação, nenhum nome debaixo do céu foi dado entre os homens, o qual importa que nós sejamos salvos. É a Bíblia que diz. Por isso, amado, guarde essa palavra no seu coração. Se você não tem mais esperança, se você está desacreditado dessa vida, você não acredita em mais nada, todas as pessoas te decepcionaram, você vive uma vida amarga, frustrada, com tanta decepção, tanta tristeza, tanto problema, tanta dívida. Eu quero te dizer nessa noite, querido, esse mal aqui, nesse mundo não é para sempre. Deus tem um lugar de paz na eternidade. E Deus tem uma resposta para todos. Aleluia. Que Deus abençoe nessa noite. Nós vamos orar. Jesus venceu. Jesus falou assim, ó. No mundo vocês vão ter aflição. Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Jesus venceu, querido. E essa vitória está garantida para todos aqueles que acreditarem nele, que o receberem como Senhor e Salvador das suas vidas. Aleluia, vamos orar. Bendito Deus, Pai, nessa noite.